Vamos, então, dar início a essa primeira mesa. Eu tenho o prazer de chamar para a mesa as palestrantes Flávia Rios, a professora Lia Zanota Machado, da UNB, e Regina Facchini, da Pagu Unicamp, por favor. Não, primeiro de tudo, dizer que é um imenso prazer de coordenar essa primeira mesa dos 20 anos do NESEG, chamada Estudos de Gênero no Brasil, com essas três professoras e especialistas que certamente nos darão uma visão muito eficaz e eficiente do que foram esses últimos 20 anos dos estudos de gênero no Brasil. Eu, no entanto, não posso me furtar de dizer umas poucas palavras com relação ao NESEG. Acho que é um imenso sucesso. A gente, nesses últimos 20 anos, que eu acompanhei de longe, porque quando o NESEG foi fundado, eu estava fora. E no ano seguinte eu me aposentei. E, como comentei hoje de manhã, durante alguns tempos fiquei uma órfã institucional da UFRJ até 2009, quando, com muita honra, me deram a emerência e que eu me senti de novo parte dessa família, que é de uma universidade que eu trabalhei por 30 anos e que realmente foi a minha casa institucional e acadêmica durante todo o tempo. Mas o NESEG trouxe, eu acho, para o IFIX e para o UFRJ, a institucionalização dos estudos de gênero e sexualidade, que eu acho que é uma conquista enorme. Nós que começamos nos idos de 90, sabemos como era difícil você institucionalizar a pesquisa e a discussão em relação a gênero e mulher. Né? Hoje, o ano que vem, se vocês bem se lembram, vão fazer 30 anos da reunião de Beijing, que algumas daqui estiveram presentes e que nós labutamos para levar uma posição do Brasil naquela reunião sobre estudos da mulher e de gênero. E sabemos, então, que aquilo foi uma conquista. Mas, apesar disso, eu acho que a questão do gênero ainda é vista como totalmente secundária, subalterna. Você ia nas reuniões, você trazer esse tema era uma dificuldade. Acho que avançamos, porque acho que, hoje em dia, a questão da sexualidade do gênero está no centro dos debates. Né? Então, e o NESEG é o exemplo de como essa fortaleza institucional do tema traz muitos sucessos e, como vimos na mesa de abertura, consequências mais amplas até que o simples questão acadêmica. Mas acho também que estamos num momento especialmente delicado, porque acho que estamos dando passos atrás. Né? Acho que a questão da sexualidade do gênero está inserida na polarização do debate político de uma forma que eu, pelo menos, nunca imaginei que voltasse a ser. Parece que nós estamos tendo que rediscutir todas as questões que discutimos há 40, 50 anos atrás. E pior, que, de repente, você tem uma massa do outro lado,
com uma posição de enfrentamento que eu acho que há 50 anos não tínhamos. Nós enfrentávamos o desconhecimento, o descaso, mas não uma radicalidade como estamos enfrentando agora. Então, acho que a posição do NESEG nisso tudo é cada vez mais importante, porque acho que a discussão se torna cada vez mais atual e acho que, como a Bila disse na mesa de introdução, é muito importante que o NESEG comemore vários outros aniversários, mostrando que essa discussão se mantém no âmbito universitário e possa realmente voltar a avançar alguns temas que são hoje tão importantes. Eu paro por aqui e passo a palavra à nossa primeira apresentação, que é Flávia Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos seguir o programa. Diga. Não, porque o meu conteúdo é um conteúdo mais geral. Ah, muito bem. Tivemos ter como. Bom, então, mudando a ordem, dou a palavra à Regina Facchini, da Pagudes da Unicamp, que vai falar estudos de gênero em suas articulações com sexualidade e outras diferenças no Brasil, processos de mudança. Regina, a palavra é sua. Muito obrigada, Alice. Bom dia a todas as pessoas. Eu agradeço, Flávia, né? A gente trocou uma ideia lá nos bastidores e a gente descobriu que ela começa de onde eu paro, né? E por isso a gente vai fazer numa ordem para que... Só que eu tenho uma apresentação que não está rolando ainda. Então, enquanto isso, eu queria agradecer enormemente o convite da Bila, né, e parabenizar o NESEG pelos 20 anos, né, pela sua maioridade, por esse trabalho todo, né, que vai mexendo, né, como o Fernando falou, né, nas estruturas da universidade, modificando não só, né, as pessoas que passam pelo NESEG, não só as estudantes, as pessoas estudantes, né, que passam pelo núcleo, mas a própria universidade, né? Tá, não, tudo bem. E eu estou atrapalhando, né? Então, será que... Desculpa, gente. Bom, a fala que eu preparei aqui, ela é uma fala bastante panorâmica, né? E ela é fruto de de uma série de pesquisas que a gente começou a fazer há um pouco mais de uma década, pensando em mapear os estudos de gênero no Brasil, né? Enfim, parte de vários materiais de pesquisa, né? A gente trabalhou com o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, houve 60 entrevistas com pessoas de diferentes gerações, pessoas que tiveram um papel formativo no campo, né? No Brasil, em várias regiões, principalmente nas ciências sociais, mas havia também pessoas de outras áreas do conhecimento. A gente trabalhou com revistas, né? As revistas interdisciplinares da área de gênero, né? Então, a gente tem a Fazendo Gênero, não, Estudos Feministas, né? Cadernos Pagu, a revista Gênero, a Sexualidade, Saúde e Sociedade, a revista Bagoas, foram as que a gente trabalhou. A gente também trabalhou com revistas das associações científicas das ciências sociais, porque para ter um critério, né, sobre o que a gente
ia trazer, e trabalhamos também com uma análise dos eventos interdisciplinares, né? Tá. Ah, que bom. E também trabalhamos com uma análise dos eventos interdisciplinares, né, do campo de estudos de gênero e sexualidade no Brasil. E o que eu vou trazer aqui é um pouco... O que eu vou trazer aqui é um pouco... um olhar meio panorâmico a partir de tudo isso. Eita, que é isso? E ele não está aberto aqui, hein? Não. Não está na tela. Não tem como abaixar. Não, não. Tem uma coisa na tela que não era para estar aí. Ficou o percurso da aula porque eu peguei os slides que eram de uma aula enorme e dei uma adequada. Bom, falar do contexto e processo de expansão do campo dos estudos de gênero, né? Os dados são do início de 2010, multiplicação temática e disciplinar, os dados também são do início de 2010. Temas mais presentes nas ciências sociais, processo de mudança, também de 2010, balanço temático, família, trabalho, violência, poder e participação política. Dados de 2010, desafios no final dos anos 2010, o novo projeto de pesquisa que a gente está tocando e reflexões críticas a partir da ampliação do acesso à universidade. Na Unicamp, isso se dá tardiamente a partir de 2016. Bom, já falei isso. Na década de 70, né, pós-70, a gente tem um crescimento do interesse político e científico em gênero e sexualidade. Então, a gente tem isso relacionado ao desenvolvimento de movimentos sociais, da expansão das universidades e desenvolvimento da pós-graduação. Tem a ver com mudanças populacionais e com a epidemia do HIV/AIDS, desenvolvimento de políticas públicas específicas e com a agenda política internacional de direitos humanos e desenvolvimento, né? Temos uma coisa aparecendo aí de novo. Porque não aparece na tela aqui. Acho que está em algum lugar. Desculpa, gente. Vou para a multiplicação temática e disciplinar. O próximo, por favor. Grupos de pesquisa, isso aí eu já falei. Bom, em 2011, a gente tinha 905 grupos de pesquisa em gênero e sexualidade no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Quando a gente pensa no grau de envolvimento com gênero ou sexualidade nesses grupos, né, a gente vê que o envolvimento exclusivo com gênero e sexualidade desses 905 grupos é de cerca de 1/3, né? 50% tinham um envolvimento parcial, ou seja, gênero e outros temas, e 15% pontual, que é como uma linha de pesquisa, um projeto, né? O próximo, por favor. A gente vê que tem uma mudança na quantidade de grupos que estavam cadastrados no diretório de grupo de pesquisa, né, ao longo do tempo. Isso aqui não é os grupos que existiam, né, ou que existiram, isso aqui é os grupos que estavam cadastrados em 2011 ainda, né, e que a data em que eles surgiram, né? Então, 3% é da década de 70 a 90, a gente vê que começa a subir na década de 90, com 24% dos grupos cadastrados, e 2/3, né, dos grupos que existiam em 2011 surgiram a partir do começo dos anos 2000. O próximo, por favor. A distribuição por regiões do país, a gente vê que o Sudeste, né, tem 38% dos grupos nesse momento, Nordeste em segundo lugar com 27%, Sul com 18%, Centro-Oeste 9%, Norte 6%. O próximo, por favor. E aí a gente vê que
esse gráfico ele é legal porque ele ajuda a entender que esses grupos acompanham a quantidade de programas de pós-graduação que existem em cada região, em cada estado do país. Né? Então, a presença de grupos de estudo de gênero tem tudo a ver com a existência de programas de pós-graduação. O próximo, por favor. As áreas de conhecimento, né? Mais de 50% está nas ciências humanas, 23% nas ciências da saúde, 13% nas sociais aplicadas, 7,5% nas linguística, letras e artes, e aí vem os 0 pontos, né, nas ciências agrárias, biológicas, exatas e da terra, e isso já deve ter mudado nesse período que nos separa da realização da pesquisa. Só chamar a atenção que ciências humanas e ciências da saúde são os primeiros grupos que surgem, são nessas áreas. Num segundo momento, a gente tem o surgimento de grupos nas sociais aplicadas e na linguística, letras e artes, e esses 0 ponto, eles surgem no último período, aquele período que tem o grande crescimento. O próximo, por favor. Bom, se a gente for olhar, né, para os grupos por área de conhecimento, a gente vai ter que 20,4% dos grupos estão situados nas ciências sociais. Isso significa uma concentração muito grande, né, nas ciências sociais, porque as ciências sociais são pequenas em relação a outras áreas, por exemplo, como a educação. Né? A gente tem uma área densa, né, das ciências sociais. Próximo, por favor. Bom, com relação, né, aos grupos trabalharem com gênero ou com gênero e sexualidade, né, a gente tem que 73,7% trabalhavam com gênero e ou mulheres. Né? Em boa parte dos grupos, gênero ainda é meio que sinônimo de mulher. Né? Gênero e sexualidade eram 20%, e sexualidade, isoladamente, que é algo que vai aparecer mais nas ciências da saúde, com uma abordagem mais essencialista, eram 5%. Esses grupos de gênero e sexualidade, eles são bem importantes, porque do ponto de vista teórico, eles são bastante diferentes. Né? Eles são grupos que vão trabalhar ou sob perspectiva pós-estruturalista, né? Eles vão trabalhar com o conceito de gênero, tal qual ele emerge pós-anos 90. O próximo, por favor. Bom, isso aqui é só para dizer que gênero ou mulher e sexualidade, gênero e sexualidade estavam presentes em todas as épocas de surgimento. Então, não é uma coisa assim, sexualidade apareceu, né, num determinado momento. Não, isso sempre foi assim. Gênero e sexualidade sempre estiveram articulados nos grupos de pesquisa brasileiros. O próximo, por favor. Bom, a análise das entrevistas vai mostrar que são características marcantes desse campo, né? Tanto a interlocução entre estudos sobre sexualidade, sobre mulheres, gênero e feminismos, que não é assim em todos os lugares. Né? Quando a gente diz que tem, nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos gays e lésbicos e a relação dos estudos queer com os estudos gays e lésbicos, é um contexto completamente diferente do nosso. Né? Aqui a gente tem os estudos de gênero e sexualidade sempre, de certo modo, articulados. Né? Não tem estudos gays e lésbicos separados dos estudos de gênero. E tem o imbricamento marcado por proximidades, por tensões entre pesquisadores e movimentos feministas e LGBT. Né? E mudanças nos modos pelos quais ativismo e produção de conhecimento se articulam ao longo dessa trajetória toda. O próximo, por favor. Fatores com impacto na constituição do campo eu já falei. Pode passar. Aspectos característicos dos anos 2000. Né? A gente tem uma maior circulação de pesquisadores pelo país ao longo de suas trajetórias, né? Profissionais, porque a gente começa a ter uma expansão, uma segunda expansão universitária nesse período. A gente tem envolvimento com essas temáticas desde o início da formação na pesquisa, já que anteriormente era mais comum que os temas relacionados a gênero e particularmente, né, a sexualidade emergissem com mais força na trajetória acadêmica após certa experiência de pesquisa. Então, nas gerações anteriores, principalmente sexualidade, era algo assim que podia, sabe, macular de alguma maneira a carreira de alguém. Então, as pessoas iam fazer só quando já, né, entraram, se tornaram professores, né? E neste período, não.
né? Uma maior tendência é que o primeiro contato com o feminismo ou o movimento LGBT tenha se dado por via acadêmica, ao mesmo tempo em que o contexto político, naquele período, né, vamos pensar, eram os governos Lula, os primeiros governos Lula, né, exigia um intenso diálogo com movimentos sociais e órgãos e gestores governamentais. A gente começava a ter política pública de fato para LGBT e a gente teve um adensamento das políticas para mulheres, né? A gente tem a ampliação e outra coisa, né? Nas gerações anteriores, o contato com o feminismo vinha pelo movimento feminista, né? Tinha uma participação no movimento feminista. Pós-institucionalização, que é algo tão importante, né? Alice, a institucionalização é importantíssima, mas a institucionalização dos estudos, né, vai fazer com que as pessoas passem a ter contato pela primeira vez com gênero a partir da universidade. E, atualmente, é mais diferente ainda, né? Porque as pessoas entram em contato com o gênero muito mais a partir da internet, muito mais a partir de uma outra esfera de circulação que não necessariamente é nem a universidade, né? Tem uma ampliação de temas de pesquisa em várias direções, sobretudo não necessariamente ligadas à saúde ou à epidemia do HIV/AIDS, que era muito presente especialmente nos estudos de sexualidade no período anterior, a multiplicação de eventos temáticos interdisciplinares, né? Então, primeiro a gente tinha o Fazendo Gênero, depois a gente começou a ter o Desfazendo Gênero e outros eventos, né? A ABS se fortaleceu, a gente passou a ter eventos locais também se fortalecendo. Multiplicação de publicações periódicas específicas, né? Nos anos 2000 a gente tem várias revistas surgindo, e nos 2010 também. Impacto das novas tecnologias de comunicação, permitindo atualização teórica, metodológica constante e uma maior interlocução entre pesquisadores. Então, se na década de 70, né, ou final dos anos 60, as pessoas tinham que trazer os livros de fora, né, agora não, está tudo lá na internet, você baixa, né? Isso muda muito as coisas. E, por fim, as ações afirmativas e o aumento do ingresso de pessoas negras, indígenas, populares e trans na universidade, o que também vai fazer uma grande diferença. O próximo, por favor. Bom, quando a gente pensa no campo, né, no final dos anos 60 e 70, a gente tem um primeiro período de constituição dos estudos feministas ou sobre mulheres, né? É um período de constituição e de legitimação desse campo de estudos, né, como Helborn e a Bila Sorge disseram, num artigo de 99, tinha uma necessidade, então, de afirmar a autossuficiência de gênero como uma categoria explicativa de determinadas relações sociais, né? A partir dos anos 90, tem um processo mais intenso de institucionalização. Os estudos de gênero, mulheres e feministas, né, nesse período. Essa institucionalização do campo abre caminhos para um conceito de gênero marcado pela articulação com outras categorias de diferenciação social. E, a partir dos anos 2000, é um extraordinário crescimento, que a gente viu lá no gráfico, né? Intensa diversificação regional, disciplinar, temática e de perspectivas teóricas. Adensamento dos debates já presentes no período anterior, né? E aí a gente tem a convivência de diversas perspectivas, né? Emergência de concepções de gênero mais plurais e maior importância à noção de agência, deslocando noções mais estruturais e sistêmicas e categorias explicativas transhistóricas e transculturais, como as noções de patriarcado e de dominação. O próximo, por favor. Esse gráfico aqui é complicadinho, né, porque ele traz os temas. Não, esse é fácil. A gente pode ler pelas setinhas, tá? Os principais temas que a gente viu na revisão de literatura era poder, política e cidadania, sexualidade estava na revisão de literatura que foi feita nos anos 90, família, trabalho e violência. A gente vê aqui que, ao longo do tempo, né, a produção ela vai reduzindo em família e trabalho e em violência. Ela se mantém em poder, política e cidadania, que é o tema, é o maior tema do campo de estudos, tá?
e ela cresce em sexualidade. Muito obrigada. E aí, o que a gente percebe, isso é o que a gente vê quantitativamente, mas quando a gente vai para a análise qualitativa, o que a gente vai ter é que não é bem assim. Sexualidade aumenta e sexualidade começa a se interseccionar com os outros temas, né? E aí a gente vai ter família, trabalho, violência bastante entrelaçados com os estudos de sexualidade. Esse aqui que é o gráfico mais dificilzinho, mas ele tem aqui as intersecções, os grandes temas, né? Como é que aparecem subtemas, em que áreas disciplinares a gente vai olhar só para as áreas disciplinares, tá? Quando a gente pensa em gênero, né, isolado, ele está distribuído por todas as áreas interdisciplinares. Quando a gente pensa em gênero, classe, sexualidade, em gênero e classe, gênero, classe rural, gênero e gênero, geração e nacionalidade, isso está mais presente na sociologia. Quando a gente vai olhar para a ciência política, a gente tem predominantemente na temática de poder, política e cidadania. Tá? Sociologia está concentrada em poder, política e cidadania e trabalho. E a antropologia, né, vai pegar poder, política e cidadania, trabalho, família, saúde, corporalidade e violência. Né? E tem essa intersecção com sexualidade, ela parece muito mais forte na antropologia, por isso que a Bila, que foi a parecerista, né, dessa revisão temática que a gente fez, dizia isso só podia ter sido feito por antropólogas, mas é porque a gente traz a sexualidade de um jeito muito mais forte do que aparece na sociologia. O próximo, por favor. Aqui, eu nem sei como é que está meu tempo. Já acabou, né? Falta 5? Então dá tempo. Bom, balanço temático, a gente fez algumas escolhas, a gente trocou sexualidades por poder, política e cidadania por conta do tamanho, né, desse tema dentro dos estudos de gênero e sexualidade, e a gente entendeu que sexualidades, né, passou a ser algo mais transversal nos estudos de gênero do que propriamente matemática. O próximo, por favor. Então, em gênero e família, a gente vai vendo, né, toda uma questão de desnaturalização da família, do tratamento das novas tecnologias reprodutivas, deslocamento do papel do intercurso sexual, e a contribuição para a produção de aportes teóricos críticos para o desvelamento de novas interfaces de análise desde o campo do social. Né? O próximo, por favor. Gênero e trabalho, tem aí a questão do trabalho sexual, tem a questão, né, das relações entre noções como afeto, dinheiro, trabalho, profissionalização, precariedade, família, e como isso vai remetendo às contradições envolvendo o trabalho denominado de reprodutivo na sociedade, situando sexo e cuidado num fino limiar entre aquilo que as mulheres teriam por obrigação social de providenciar e aquilo que as mulheres podem trocar por dinheiro. Né? E ainda tem todas as abordagens que a gente tinha mais antigamente. Né? A grande novidade nesse campo, né, é a questão da abordagem do care, né, nesse período. O próximo, por favor. Gênero e violência, que vai trabalhar, né, com a produção de categorias e de direitos, politização da justiça, mas também com o erotismo e os limites da sexualidade. Né? Eu acho que isso é o centro dessa literatura, né, das mudanças nesse período. Próximo. Gênero, poder e participação política. Né? A política e as relações sociais são dimensões quase inerentes a boa parte dos trabalhos mencionados, também nas outras sessões. A diversidade e entradas do tema, bem como a dimensão da produção sobre assuntos, justificam o espaço concedido ao tema, no qual alguns subtemas são, né, participação e representação política, feminismos,
direitos sexuais, direitos reprodutivos, movimentos sociais, processos de Estado, políticas públicas, relações sociais de poder e interseccionalidades. As pesquisas têm apontado criticamente para as restrições à cidadania no Brasil, para o avanço do conservadorismo, bem como para as respostas que se apresentam em relação aos temas mulheres na política, movimentos feministas e LGBT. Também tem dirigido especial atenção ao modo como se articulam diferenças e hierarquias sociais, em especial gênero, raça, geração, sexualidade e nacionalidade. Então, a gente pode pular. Os desafios em 2017 eram, né, que o campo de estudos ele vai se constituindo em paralelo, em íntima relação com as lutas contra a ditadura e o processo de redemocratização e de cidadanização de mulheres e LGBT no país. Né? O que ia acontecer, a gente se perguntava lá em 2017, né, com esse campo a partir, continuamos nos perguntando, né, do processo de afastamento da primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República, do crescimento de perspectivas conservadoras, que tendem a restringir e continuam tendendo, né, os direitos sexuais, direitos relacionados à igualdade de gênero, raça e ao combate à LGBTfobia, de processos que distorcem a produção intelectual e geram pânico moral na população, a partir de categorias como ideologia de gênero, mas agora a gente tem umas outras também, do processo de desvalorização do conhecimento científico, especialmente na área de ciências humanas, e de criminalização de cientistas que agem a partir de compromisso ético com os direitos fundamentais das populações que estudam. O último, para refletir criticamente, né, a gente tem que 2015 a 24, né, na Unesco, é a década internacional de afrodescendentes. Né? No Brasil, a gente tem uma articulação entre o efeito das ações afirmativas na modalidade de cotas, desde o início dos anos 2000, com a lei de cotas de 2012, e incremento do movimento feminista negro, com a Marcha das Mulheres Negras, mais o mercado editorial publicando, cientistas negros brasileiras e internacionais, mais o nome social no Enem desde 2014. Né? Pegando da Unicamp, que a gente tem uma implementação de processo bastante tardio, né, mas que eu tenho um acompanhamento mais das mudanças, né, a gente tinha um programa de ação afirmativa que era de bonificação, desde 2004. Né, bonificação por escola pública e pontuação adicional para pretos e pardos. Em 2015, aprovou-se cotas nos pós-graduações das ciências humanas. 2016, houve readequação daquele programa de bonificação e houve uma greve e ocupação da reitoria, mais a chegada dos optantes nos programas de pós-graduação. Em 2017 e 2018, né, tem um GT de cotas trabalhando e aprovação das cotas na graduação no nosso conselho universitário, mais o vestibular indígena que foi aprovado. Em 2022 e 2023, várias dissertações e teses do PPGCS e do PPGAS de egressos negros foram premiadas na RBA e na Ampox. Né? Em 2024, o GT Cotas para pessoas trans na Unicamp está funcionando. A gente tem 13 universidades com cotas para trans e demanda por discussão em universidades brasileiras. As disciplinas passam a incorporar progressivamente mais referências sobre feminismo negro e transfeminismos. Né? E a pergunta é como todo esse processo de mudança interage com a produção de conhecimento no Brasil contemporâneo, e foi por isso que eu quis falar antes da Flávia, porque acho que a Flávia, a partir daí, gente, muito obrigada. Desculpa o enrosco. Muito obrigada. Acho que o panorama que você traçou é um pano de fundo para as discussões que vão se seguir. Muito, muito bom. Muito obrigada, Regina. Eu passo agora a palavra a Flávia Rios, que vai falar sobre gênero e perspectiva interseccional. Perfeito. Bom dia a todas as pessoas. Acho que é bom dia ainda, né, Regina? Bem, eu estou muito feliz, muito contente por poder participar desses 20 anos do Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero. É uma alegria pelas razões já apresentadas aqui e também por poder compartilhar a mesa com vocês, que é uma possibilidade de diálogo
não só em termos de pesquisa, mas de gerações, isso é muito importante. De fato, Regina, acho que vai casar essa divisão que nós fizemos. A Alice, aqui que eu conheço presencialmente pela primeira vez, aqui numa conversinha entre a gente, ela me perguntava de qual lugar eu era, de onde eu vinha, e aí, para efeitos, talvez, porque nós temos diferenças regionais, geracionais, institucionais, né? Eu acho que vale a pena, nessa apresentação, eu dividir, então, em 3 partes. A primeira, eu vou fazer um pequeno percurso biográfico, eu não costumo fazer, mas para efeito de um diálogo com a temática histórica. Na segunda, eu vou fazer um preâmbulo sobre um contexto político atual, que eu acho que vale a pena para dar entrada na temática de gênero e perspectiva interseccional, e aí eu vou dialogar mais detidamente com a Regina, embora eu acho que tudo que vou apresentar aqui dialoga também. Bem, gente, eu ingressei na universidade no início desse século, né? E a minha entrada na temática de gênero, se eu pudesse colocar assim, em termos mais institucionais, foi no NENGE, que é o Núcleo de Estudos da Mulher, criado bem já desde os anos 80 pela professora Eva Blay. Então, eu participei na minha infância acadêmica dessa formação, na qual a gente eram várias pesquisas que saíram dali, mas eu vou destacar pelo menos 3 em que eu estive envolvida. Uma que é o estudo sobre violência e gênero, então pesquisa do início dos anos 2000, assassinatos de mulheres, né, coordenado pela professora Eva. Outra sobre movimentos sociais, então o feminismo, né, como tema central, ela própria, né, uma ativista histórica. E, por fim, pesquisa sobre a inserção das mulheres no sistema educacional brasileiro no início do século XX, ou seja, quando as mulheres ingressaram pela primeira vez nos cursos, quando nós passamos a ter, então, universidades, né? Então, são essas pesquisas. E aí eu vou aproveitar a Sônia Alvarez, que está aqui, para lembrar que há 18 anos atrás, Sônia, você esteve no NENGE para um seminário em que eu estava lá na formação, né, apresentando sobre Angela Davis e Lélia Gonzalez, e que uma ilustre presença num seminário que era um pouquinho local ali, por volta de 2006. Então, essas são, digamos assim, as experiências de formação que dialogam um pouco, de modo mais qualitativo e biográfico, por assim dizer, sobre essa temática. Dali para frente, muita água rolou. A Maíra está aqui, né? A Maíra está aqui para lembrar de um trabalho que a gente fez, os 50 anos de feminismo, né, com a professora Eva Blay, com a Patrícia, e também com a professora Lúcia Velar e tantas outras, né, que participaram de uma abordagem analítica comparativa, Brasil, Argentina, Chile, tratando dos feminismos, do contexto da ditadura militar até a segunda década do século XXI. Então, isso é um pouquinho de um percurso, né? Uma forma de contar um percurso. Mas, quando eu estava preparando a palestra, né, para hoje, eu, obviamente, como vocês todos e o mundo inteiro, muito impactados com o que aconteceu, eu acho que o tema que eu me propus há lá uns 2 meses atrás para falar nesse seminário dialoga um pouquinho com isso, e eu vou tentar fazer uma coisa bem experimental e impressionista. Então, bem, os resultados eleitorais nos Estados Unidos nessa semana nos colocam novamente diante de uma interrogação sobre mudanças culturais, políticas, sociais, econômicas e até geopolíticas no mundo. Do ponto de vista do que vivemos, do que viemos tratar nesse seminário, penso que abordar o tema como um preâmbulo para tratar da utilidade e fertilidade, conceito de fertilidade que tem seu sentido, do conceito de interseccionalidade nas ciências sociais, inclusive para explicar comportamentos eleitorais e preferências. Sabemos que ainda é cedo para realizarmos análises apressadas, afinal, as eleições, embora decididas com respectivos discursos dos candidatos, ainda estão em curso, né, os resultados eleitorais. Mas a vitória retumbante, né, acachapante, assustadora até para o próprio Donald Trump, um grande líder político, extremista, né, de extrema-direita, para repetir aqui, extremista e extrema-direita, com discursos abertamente racistas, misóginos, transfóbicos e xenófobos, nos colocam forças, né, nos dão, digamos assim, nos alimentam a pensar, a voltar para as nossas teorias que estão à disposição para a gente ver os seus potenciais analíticos, explicativos, etc.
Com os resultados preliminares em mãos, chama a atenção a divisão de gênero nas eleições norte-americanas, algo que a gente viu aqui também nos contextos das eleições de 2018, 2022, a gente sabe que em outros momentos também. Nos casos das eleições de 24, chama a atenção uma candidatura negra, né, que abertamente defende projetos de gênero, incluindo a pauta do aborto, e que vê, num contexto em que se tem uma escalada conservadora contra esse tema nos Estados Unidos. Tendo o gênero se tornado explicitamente um tema incontornável da política contemporânea, que eu estou citando explicitamente uma fala na Unpox, da Flávia Biroli, que eu acabei de ver que entrou aqui, é importante, então, a gente trazer isso à tona, né? No caso dessas eleições, a gente, obviamente, tem uma clivagem de gênero comparada, né, 2020 com 2024, mas, bem, marcadas por dimensões étnico-raciais, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, latinos, né, o que tem chamado muita atenção é o voto latino, mas eu gostaria de chamar a atenção para a clivagem intragênero, né, para a gente fazer a discussão aqui sobre a utilidade e fertilidade do conceito de interseccionalidade. Bem, o que chama a atenção aqui é o voto, a possibilidade, por exemplo, das mulheres brancas norte-americanas terem votado numa mulher pela segunda vez, né, uma tentativa de votar para a possibilidade de uma primeira mulher como presidente da República daquele país, é que essas mulheres abandonaram essa possibilidade. Então, uma maioria das mulheres brancas votaram no Trump, né? E, em contraste, então, eu vou colocar assim os dados, né? 52% das mulheres brancas votaram no Trump, em contraste com 92% das mulheres negras que votaram em Kamala Harris. E, por outro lado, as mulheres latinas, 61%. Então, esse é um pouco para chamar a atenção para o efeito do gênero numa dimensão interseccional em relação a preferências, em relação à disputa pelos projetos de democracia, de vida comum no mundo, né, nos Estados Unidos, mas também no mundo. Bem, eu gostaria de deixar essa reflexão sobre a fertilidade desses conceitos para a gente pensar isso, né? E eu colocaria aqui algumas contribuições que as próprias analistas norte-americanas trazem, levando em consideração essa dimensão das opressões de classe, né, dos múltiplos sistemas discriminatórios de opressão e desta conexão entre experiência e estrutura que o conceito de interseccionalidade pode nos trazer para ajudar, para fortalecer o campo dos estudos de gênero e tantos outros campos, porque, afinal de contas, é um tipo de teoria que pode dar conta de um conjunto diverso das demandas das ciências sociais. Tá? Eu deixei aqui recortadinho para eu ler, mas eu não vou ler, que eu tenho certeza que vocês têm ciência dessas referências, né, tanto da Crenshaw, como também da Collins, né, que faz um salto analítico, teórico, muito mais substantivo para reposicionar a interseccionalidade como teoria social crítica. Então, eu vou brevemente passar aqui, depois dessas provocações, para a interseccionalidade no Brasil, porque o tema da mesa é isso que a gente quer tratar. Eu também não vou fazer aqui um recorte historiográfico sobre quando esse conceito chega e etc. aqui, porque eu sei que vocês com seus celulares conseguem rapidamente fazer um download, quem quiser, né, do trabalho da Helena Irata, que fez uma excelente revisão bibliográfica. Ai, ela está aqui, gente, que linda! Fazendo propaganda, né? Alguém tem que fazer. Também, né? Então, 2014, na Tempo Social, que talvez seja uma das melhores, né? Sínteses, inclusive um contraste substantivo entre a teoria francesa de consubstancialidade, em contraste com a norte-americana de interseccionalidade, e também um pouco revisitando a literatura brasileira, que trabalhou com a sociologia do trabalho, e o modo como ali você já poderia identificar perspectiva, um pensamento interseccional na produção nacional, né? Muito interessante. E também todas as outras autoras, Laura Moutinho fez um estudo sistemático, muito significativo, na revista de Antropologia, revisitando toda essa literatura. Então, eu gostaria de partir para uma coisa mais qualitativa, e que depois a gente vai dialogar aqui com a Regina, que é justamente de alguns trabalhos que a gente tem feito ao longo dessa última década passada,
para entendermos um pouco como que a interseccionalidade adentrou o campo feminista, que foi um pouquinho o que a gente fez, né? Num trabalho, primeiro numa pesquisa que a gente realizou em 2015, fui eu e a Regimeire Maciel, que fizemos a pesquisa de campo, etnográfica dos coletivos emergentes, logo assim no calor do pós-2013, ali naquele movimentação, a gente começou a observar a presença do conceito de interseccionalidade como discurso nativo, como discurso sendo construído por mulheres, né, jovens mulheres. Então, nós fizemos uma pesquisa que depois gerou um artigo, que já foi publicado no Brasil e fora, que é sobre as 3 gerações de feminismos negros no país e periféricos, e o modo como esse conceito, né, de interseccionalidade adentra. Então, só brevemente para citar, né, as palavras das próprias agentes, das mulheres que produziram esse primeiro acampamento interseccional que se teve no Brasil, elas diziam: somos uma frente de mulheres mães negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, periféricas, acadêmicas, organizadas e autônomas, e defendemos o feminismo interseccional, que parte da complexidade de pensar a mulher a partir do gênero, raça, classe e orientação sexual. Isso em 2015, né? Depois nós seguimos a Arlene, que também é uma discípula, né, da Eva Blay, com quem eu trabalhei e estudei muitos anos, mas a cientista política, a Pérez, né, Olivia Pérez, nós fizemos uma pesquisa para observarmos como a interseccionalidade então estava presente nos discursos de diferentes gerações. Na primeira pesquisa, a gente olhou as novas gerações, que eram basicamente pessoas de 17 anos até mais ou menos uns 24, 26 anos. Na segunda pesquisa, a gente foi não só observar o comportamento, os discursos e representações dessas mulheres mais jovens, mas também de organizações mais tradicionais, etc. E foi aí que a gente lançou também mão de um formulário e encaminhamos algumas organizações de mulheres já tradicionais, já conhecidas, né, no feminismo brasileiro. Então, o que se observou bastante nessa pesquisa, que já foi publicada também numa revista de sociologia e ciências sociais, que as organizações tradicionais, as integrantes das organizações tradicionais feministas de São Paulo, né, recorte aqui é São Paulo, elas adotavam o feminismo interseccional, a ideia de um feminismo interseccional, em razão do fato da dimensão de um feminismo branco como um contraste está em grande debate, em grande questionamento, como se fosse uma grande reflexão sobre os limites do feminismo e suas orientações de raça e classe, né? Então, a gente observou nessa pesquisa, por esses formulários, que a interseccionalidade ela vinha um pouco para, independentemente da cor dos sujeitos, mas também da escolaridade, etc., e idade, essas pessoas adotavam essa característica interseccional, sendo as mulheres brancas adotando com esse sentido de não se assumir simplesmente feministas ou, enfim, como se precisasse acrescentar algo para qualificar a mudança geracional do feminismo, da linguagem também, né, do feminismo. E, finalmente, nós fizemos uma pesquisa que, na verdade, foi publicada no livro que a Regina Fachin organizou com a Isadora, né, em que nós trabalhamos com coletivos de jovens, diversos jovens, vários perfis do Brasil inteiro. A Olivia Pérez foi quem conduziu a parte investigativa dessa pesquisa, que envolveu as respostas dessas pessoas em relação à percepção de gênero, sexualidade, raça, etc., né? Essa pesquisa, também publicada nesse livro que eu acabei de me referir, ela traz muita a dimensão de que essas e esses ativistas, né, passam a trazer a dimensão interseccional abertamente ou implicitamente no seu repertório de linguagem, no seu repertório comportamental, de ação, na universidade, nas suas reivindicações, como pauta das suas reivindicações também. Isso foi particularmente notável porque não se falava mais só em gênero, como se fosse uma categoria única, ou raça como uma categoria, os trabalhos orientandas
né, de Regina, com as quais eu pude também dialogar em bancas de mestrado, doutorado, né, ajudam a subsidiar esse universo qualitativo, né, mas com mais profundidade, as respostas dessas estudantes que foram encaminhadas por via de formulários nas redes sociais. Então, a gente vê uma presença forte de uma intersecção, né, dessas categorias, raça, classe, gênero, sexualidade, também periferia, território, a gente poderia dizer assim, para a ação política, né, dessas juventudes que estão no sistema universitário federal brasileiro. Um outro elemento, né, e já para concluir, eu não vou ler os depoimentos, eu até tinha selecionado aqui, mas por razões de tempo não vou lê-los, embora vocês possam pegarem nesse livro. Eu vou dizer que esse repertório, embora aqui estivesse concentrado no universo das universidades públicas brasileiras federais, ele também foi identificado por outros pesquisadores. Eu vou citar aqui o Jonas Medeiros, que fez uma pesquisa muito interessante sobre coletivos nas periferias, né, publicada, uma tese de doutorado publicada nos finais, em 2019, ali 18, 19. Então, ali você já vê também a presença da interconexão desses discursos sobre raça, gênero, sexualidade e território na fala das mulheres, das pessoas que vivem nas periferias e que não necessariamente estão ou estiveram no ensino superior. Então, é interessante mostrar isso em termos... de um lado, vocês vão ver a interseccionalidade no campo acadêmico, propriamente acadêmico, na bibliografia, na literatura, um crescimento, né, tem crescido os estudos sobre, usando a interseccionalidade. Eu não fiz um levantamento sistemático, mas, recentemente, vários concursos passaram a introduzir a interseccionalidade como ponto dos concursos em ciências sociais, mas também em saúde pública. Aconteceu um concurso recente na USP, se eu não me engano, fui chamada para essa banca, não pude participar, mas a interseccionalidade saúde coletiva e interseccionalidade, esse era o título, né? Eu achei muito curioso, mas vários outros concursos públicos nas áreas de ciência política, sociologia, antropologia, história também, passaram a deixar pelo menos um ponto sobre essa temática da interseccionalidade, mostrando uma certa institucionalização, né, da área temática no mundo universitário. Por outro lado, a gente acabou de dizer, a literatura tem indicado um crescimento desse conceito ou dessa teoria, né, porque tem gente que usa só como um conceito, mas eu sou daquelas que pensa como uma teoria. E, por fim, essas pesquisas que eu acabei de citar estão querendo mostrar que a interseccionalidade ela pode tanto aparecer como categoria analítica, mas também ela pode aparecer como uma categoria política usada, instrumentalizada pelas pessoas, e, sobretudo, pelas novas gerações, mas que tem atravessado gerações. Muito obrigada e seguimos nosso debate. Muito obrigada, Flávia. Realmente é bom ouvir uma fala que nos deixa entender claramente a questão da interseccionalidade, que é um conceito, às vezes, difícil, né, de se trabalhar. E obrigada pela exposição, muito boa. Passo agora a palavra minha grande amiga Lia Zanota Machado. Um prazer tê-la aqui. A palavra é sua. Primeiro, o prazer é meu. Eu queria primeiro agradecer o convite pelo NESEG, da minha amiga Bila, que fala assim, quantos anos a gente não se vê? Eu falei, não, quantos anos nós começamos juntas muitas coisas, né, Bila? Eu queria dizer até que tinha visto ela em Campinas, né, Bila? Mas do tempo que começamos, então aí tem uma história. Aí começar dizendo para vocês que talvez eu não fale, como você disse, Alice, dos 20 anos que aconteceu em gênero, eu vou falar um pouquinho mais. Então, eu não tenho aqui nenhuma pesquisa que você apresenta ou que você apresenta. Na verdade, é um pouco o que eu vou... Eu tentei, geralmente, as últimas falas minhas, eu escrevo tudo, leio, coisa que eu não fazia, eu faço agora facilmente. Eu não consegui fazer aqui.
eu anotei tudo que eu vou falar, porque a questão do conceito de gênero, consolidação, expansão e controvérsia. Gente, o que é isso? Em 20 minutos eu vou escrever o quê? Não vou. Então, eu tenho várias vertentes, vamos ver o que eu vou conseguir falar, mas eu vou começar. Basicamente, um pouco tem a minha história, aparece nisso, evidentemente, uma história grupal, que não é só minha, mas é do que nós vivemos. E eu vou começar, então, e tentar fazer uma articulação entre o que já foi dito, tanto como pela Flávia quanto pela Regina. A gente não pode pensar o conceito de gênero na academia sem pensar as movimentações políticas e os acordos internacionais. Eu acho quase impossível. E também a transposição e a leitura ou não dos estudos de gênero feitos no Brasil, especialmente a partir do Brasil, mas especialmente conversando com estudos americanos, britânicos e franceses, eu diria. Né? A gente, de vez em quando, fala alguma coisa que foi feita na Itália, em Portugal, com certeza cada vez aumenta, mas a nossa história inicial da questão de gênero vem de uma articulação com eu diria, com essas 3 produções acadêmicas. Então, eu queria lembrar vocês, vou lembrar rapidamente, que nos anos 30 falava-se de papéis sociais, né, e divisão sexual do trabalho, tanto na antropologia quanto na sociologia. A ciência política nem falava muito dos papéis sociais de mulheres, mas você tem que divisão sexual do trabalho e papéis sociais, de alguma forma, davam o que o mundo social pensava do trabalho das mulheres e o que o mundo acadêmico também pensava. Então, se vocês lembram, bom, aí puxando a brasa para o nosso lado, Regina, da antropologia, é a Margaret Mead que vai falar de temperamento e sexo, não fala de gênero, mas ela fala, olha, em culturas diversas variam muito a relação entre sexo e temperamento. Então, você tem uma certa ruptura entre o papel social e o automático, né, entre a função do sexo, o sexo biológico e a quase automático papel social. Então, você dizia o seguinte: todas as culturas, nós temos uma divisão de trabalho entre homens e mulheres na cultura ocidental, de onde se faz antropologia, e todas as outras culturas também têm. Então, pronto. Então, a palavra divisão sexual do trabalho, ela resolvia o problema mundialmente da naturalização dos papéis sociais, mesmo que eles fossem variados. Mas a Margaret Mead é quem vai apontar, olha, presta atenção, não é uma coisa geral, não. Temperamento é diferente. Pega tais e tais culturas, você terá diferente em termos de complementariedade, em termos de temperamento, em termos de poder e tudo mais. Bom, você tem depois, pulando e saindo do mundo acadêmico, que eu acho que é alguma coisa que vai impactar o mundo, é a Segunda Guerra Mundial, muito mais do que a Primeira. A Segunda Guerra Mundial faz com que depois você tenha a Organização das Nações Unidas, que se comece a falar de direitos humanos universais. E é depois de uma guerra em que as mulheres foram trabalhar substituindo os homens que estavam indo à guerra. Então, você tem, que é mais ou menos, se a gente tem história ali de que em 1945, onde se discute como vai ser as Nações Unidas, se você vai falar direitos de homens e mulheres, são mulheres latinas que conseguem que a palavra mulheres apareça, se não aparecia. Uma delas é brasileira. Bom, não vou entrar mais nesses detalhes, mas vejam que logo depois, em 1946, tem uma comissão de status da mulher. Olha, é 1946. Antes de 1949, que é quando Simone de Beauvoir escreve sobre a mulher, né? A célebre frase torna-se, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, essa palavra, essa frase, já indica uma ruptura aí, portanto, entre o que é o sexo biológico, o que a pessoa sente, pensa, faz
afetos, tudo que a gente fala de afetos, de posições, de maternidade, tudo isso, no torna-se mulher, faz uma ruptura entre o sexo biológico e torna-se mulher. Então, eu acho que é importante a gente pensar um pouco o que vem de alguma coisa um pouco antes, eu diria, da irrupção dos movimentos feministas nos anos 60 e 70. Né? Então, estou dizendo que nos anos 60 e 70 você especialmente, claro que você tem o feminismo anterior pela luta pelos votos, os sufragistas, etc. Isso faz também parte, mas para pensar aquele feminismo que vai depois produzir na academia estudos sobre mulheres, né? Então você teve uma resposta especialmente ao feminismo dos anos 60 e 70, e não o anterior, porque os outros nós queremos também direitos, mas não quem é a mulher, não é essa a pergunta. Então, obrigada. Nos anos 60 e 70, você tem a explosão dos movimentos feministas nos Estados Unidos, 70, a França um pouquinho mais tarde, mas é nos anos 70, e você tem acontecendo nas Nações Unidas a década da mulher de 75 a 85. Então, eu acho que não dá para não pensar essa questão mundial, apesar de, às vezes, eu falo isso, mas, pelo amor de Deus, gente, isso era local, eram movimentos locais, sim, mas os movimentos locais conversam, não tem condição de a gente não pensar os nossos movimentos articulados com o que acontecia nos outros países e no que acontecia nas Nações Unidas. E assim é com o conceito de gênero. Por quê? Porque se o conceito de começa a Comissão de Status da Mulher e depois começa a ter Mulher e Desenvolvimento, MED. Depois é que passa, nos anos 75, para GED, Gênero e Desenvolvimento. Então, eu acho que é importante a gente pensar que gênero e desenvolvimento está acontecendo, ao mesmo tempo que está aparecendo na academia, está acontecendo de uma forma específica nas Nações Unidas, que é o gênero e desenvolvimento. Então, que é uma crítica feita ao anterior programa de MED, né, porque as mulheres eram postas a trabalhar, mas mantinham suas posições subalternizadas. Então, quando começa a pensar gênero, mesmo nas Nações Unidas, e pensando em desenvolvimento, que é um projeto para o desenvolvimento, ele, quando muda para gênero, muda para uma questão de nós queremos um outro lugar, outra posição das mulheres. De novo, nós estamos falando, como a Regina disse no começo, gênero, falar em gênero era poder falar de mulheres, tá? Mas já na perspectiva de gênero, era para não pensar a reprodução dos papéis sociais, para mudar. O que pode fazer para que elas não tenham papel subordinado? Bom, então, é nesse momento, né, em que você já tinha um uso nas Nações Unidas, de um uso que eles chamam de uso comum da palavra gênero, que é muito vinculado à questão da mulher e desenvolvimento, mas que traz uma coisa que é a perspectiva de gênero. Então, não é só introduzir a mulher no trabalho, mas é introduzir em outro lugar. Como é que se muda o lugar social da mulher? Então, é aí que vai a palavra gênero para Beijing, né? Ou seja, na discussão de Beijing, e aí eu estava lá, né? Pois é. Na discussão de Beijing, a questão toda do gênero ela aparece de uma forma enorme. Aí eu vou fazer rapidamente aqui. É o mal de ser antropóloga, né? Então, eu fui pela delegação oficial do Brasil, estava lá, a Eva Blay também estava, né? Ficamos juntos no mesmo quarto, a Eva Blay e eu, não me esqueçam. Mas nós íamos também pela ONGs e íamos circular. E eu, chegando lá, encontrei uma moça que disse assim, estou indo num fórum que não era das ONGs progressistas, era Womanhood. Falei, vou lá junto. Fui lá, portanto, Womanhood, lá naquele momento já estava posta a agenda antigênero. Daly O'Leary,
um texto mimeografado passou na reunião do Instituto Womanhood. Então, quando as pessoas dizem, Lia, mas você está dizendo a importância dos evangélicos, está fazendo a crítica da importância da ideologia de gênero baseada na bancada evangélica, não tanto nas bases evangélicas, mas na bancada evangélica, etc. Eu estou dizendo, mas a agenda vinha antes, e evidentemente era uma instituição católica, e era interessante que estavam lá muçulmanas, evangélicas e católicas. Quer dizer, ou seja, não é pouco. E a oficial das Nações Unidas vinha lá para dizer, gente, nós vamos deixar a questão de gênero como uma questão do uso comum, quer dizer, que vinha o uso comum, que ela poderia dizer o que era gênero em desenvolvimento, ela puxava para lá. Qual era o medo de todo mundo nesse momento em Pequim da palavra gênero? Era a questão da homossexualidade, não era nem direitos sexuais e reprodutivos, aborto, homossexuais, transexuais, este era o temor. A palavra gênero lá já não dizia mais só mulher, já não dizia mais relações de poder, já dizia diversidade sexual. Ficou claríssimo na discussão, tanto oficial quanto na discussão das ONGs. Então, ali, eu queria dizer que, portanto, em 95, você já tinha a contraparte contra o uso da questão de gênero. E por essas duas vias. Primeiro, porque o gênero levantou relações de poder entre homens e mulheres. Então, eles não queriam perspectiva de gênero, queriam que ficasse mulheres. Então, gênero remetia a relações de poder, homens e mulheres, e gênero remetia à diversidade sexual. Com certeza, em 95. Né? E se vocês olharem, e aí vamos voltar um pouco mais para a questão acadêmica, vocês têm que os anos da década internacional foram os anos também do crescimento dos estudos sobre mulheres e depois dos estudos sobre gênero. Estudos das mulheres, né? Se eu me lembro, não sei o que vocês usaram como professores da época, eu não sei, das mais velhas e das mais jovens. Nós, lá pelo núcleo NEPEM, na antropologia, nós usávamos um texto da Rosaldo e Lanferi, Women, Culture and Society, que tinha um texto da Sherry Ortner, de 1974, em que ela colocava alguma coisa que eu acho que suscitou depois uma reação muito grande na academia e que veio a expandir a questão de gênero e diminuir a questão da perspectiva da mulher. A Sherry Ortner escreve: está a mulher para a natureza, assim como o homem para a cultura? Eu acho que esse é o grande texto, eu diria assim, que faz que as pessoas parem para pensar. Porque isso aqui, na verdade, seria a naturalização da naturalização de que as mulheres ficam do lado da maternidade, vão cuidar das crianças, e o lado do político, do público, fica com os homens. Então, eu tenho a impressão que esse texto detonou, porque, inclusive, a própria Sherry Ortner depois vai reescrever diferente, ela vai escrever no feminismo no Brasil, ela vai escrever num texto de 78, ela refaz logo depois, 78. Em 75, vocês têm a palavra sexo e gênero aparecendo com a Gayle Rubin. Em 80, vocês têm McCormack Stratton, Sexual Meanings, The Cultural Construction of Gender and Sexuality. Em 85, estou mais para a antropologia, The Gender of the Gift. Em 86, a Joan Scott, historiadora, escreve um livro que no Brasil arrasa, eu diria. Né? E, então, eu só estou dizendo que da antropologia a gente já tinha essa história antes do que foi o início do início, que não foi o início do início do ponto de vista dos estudos de gênero no Brasil ou nos Estados Unidos,
que é, em 86 e 89, a John Scott escreve a categoria Múltipla Análise. Aliás, é um texto que eu dei uma relida e é fantástico, porque ele realmente coloca a questão relações de poder. Gênero é um conceito para pensar relações de poder, e não é só relações de poder nem de afeto, é também pensar o mundo. A gente pensa o mundo, as coisas materiais, a partir do gênero. Eu acho que é um texto que realmente ele talvez tenha feito esse sucesso, porque ele fala não só de relações entre homens e mulheres, mas fala de como é que a genderiza o mundo, genderiza relações. Em 89, vocês têm o texto da Crenshaw sobre a questão da interseccionalidade, né? que nasce do direito para mostrar como você não pode dizer que uma mulher ou um homem é vítima de racismo e de gênero, porque se numa empresa entra homem, mas só não entra homem negro, e se entra mulher, mas só não entra mulher negra, então você não podia dizer que era gênero. Mas se entra homens brancos, então nem gênero nem raça sozinho faziam a história para que a Crenshaw pudesse defender quem ela queria juridicamente defender. Então, esse é um texto em 89, gente. Então, ali é importante. E outro texto importante também, 90, da Judith Butler, The Gender of Trouble, no sentido de que chega ao Brasil. Então, eu só estou querendo dizer que nessa genealogia curta que eu fiz, a questão de mulher para gênero também já está vindo junto com a questão da interseccionalidade e com a questão da sexualidade. Ela não vem depois, ela é posta ali. Se ela vai se desenvolver ou não, são outra forma de pensar. Então, você tem que, no Brasil, em 81, etc., você tem as perspectivas da mulher, 81, texto da Bruna Franqueto, Diálogos sobre a Mulher, eu trabalhei sobre isso, identidade feminina na periferia de Brasília. Era assim que a gente trabalhava. Né? E quando, nos anos, eu acho que uma data é 92, quem participou aqui do seminário de São Roque, a Mary Castro participou, Sibila participou, quem mais aqui que eu estou vendo aqui, participaram, que é quando você pensa assim, gênero, tipo assim, gênero entra na academia. Tá? Gênero é assim, a questão das mulheres não dá conta de pensar a posição de gêneros, e não é mais o gênero das mulheres. Isso é interessante, que agora, hoje, muitas vezes se fala de identidade de gênero, expressão de gênero, mas ali a grande questão do conceito de gênero é relações de gênero. Identidade, sim, subjetividade, sim, agencialidade, sim, mas se você não entender o conceito de relações de gênero, você não vai conseguir pensar o que o conceito de gênero propõe. O conceito de gênero propõe como eu escrevo mais tarde, uma radical arbitrária entre sexo biológico e gênero. Então, se é assim, vocês vejam que, a partir daí, você tem a expansão do conceito de gênero. Mas a expansão do conceito de gênero e das relações de gênero, elas vão andar dependendo, né, de várias questões dentro da academia e na política. Então, na academia, você tem a Fundação Ford, você tem a Fundação MacArthur, você tem um congresso sobre o trabalho sobre a política das mulheres, pesquisa sobre mulheres, que vira pesquisa sobre gênero. Então, você tem uma expansão que não foi fácil, mas que tem também um aporte que não é tão brasileiro assim, né? Porque, se vocês lembram, que foi difícil para a CNPq, CAPES, etc., apoiarem a questão de gênero. Vamos fazer, não vamos fazer, etc. Bom, então, eu só queria contar uma questão, que uma outra controvérsia que é rápida, que eu queria falar, quando, em 92, saindo do Seminário de São Roque, eu vou para Paris. A Eliane Hirata está aqui, que ela me recebeu muito bem lá. Mas, então, o meu impacto lá é que a gente estava usando gênero. Lá, não. Era rapport sociaux de sexe. Então, eu acho que as relações sociais de sexo não pega bem a palavra rapport, porque rapport é a relação que se reporta a. Mas, enfim, então, estava dentro da mesma perspectiva das relações de gênero,
não era a divisão sexual do trabalho, era muito mais, era relações sociais de sexo, rapport social de sexo, mas a palavra gênero não aparecia. Então, nesse ponto, eu acho que é importante pensar que aí tem uma enorme controvérsia, sim, porque usa-se gênero, não se usa gênero, e aí também, na França, você tem uma linha diferencialista que conversa mais com a produção americana e faz com que a produção mais de esquerda, mais crítica, que era de rapport social de sexo, seja vista pelos Estados Unidos como se fosse a psicoanálise, etc. Então, tem uma grande controvérsia ali dentro, na academia, sobre a questão de gênero, embora essa controvérsia não seja tanto de concepção, mas seja de nomenclatura, né? Então, tem uma enorme discussão sobre isso. Bom, a outra controvérsia que eu queria é uma controvérsia acadêmica que se faz, mas em resposta à questão, do meu ponto de vista, a uma questão política, que que quando, como a Regina mostrou, o que acontece nos anos 90 no Brasil? Se expande as redes das mulheres negras, as redes das mulheres lésbicas, no final dos anos 90, as redes sociais. Então, e se expande toda essa rede, e se expandindo essas redes, você tem que a palavra gênero se transforma e é possível. Qualquer lugar se fala de gênero. É isso que eu queria dizer para vocês. Só que as relações políticas, quanto mais se fala de gênero, quanto mais se politiza, mais as reações políticas vêm. Então, se você tem o crescimento no governo Lula da academia pensando o gênero e da política também, das políticas públicas, você também tem determinadas marcas, e essas marcas que eu queria chegar. 2005 é uma marca muito grande, porque em 2005 acaba o projeto, não é aprovado um projeto que seria assim, Lula mandando uma comissão tripartite dizer legalizado o aborto. Isso produziu, em 2005, uma produção enorme de frentes contra o aborto, a favor da família, crescem uma atrás da outra. Então, a bancada evangélica ali se multiplica em várias outras frentes pró-família. Então, vocês imaginam o quanto a questão de gênero tinha crescido na população, na visibilidade da população, quanto a questão da interseccionalidade também hoje é muito maior, mas também estava presente, e quanto isso é parado em 2005. Uma outra data, que eu queria dizer rapidamente, antes de encerrar, 2010, com o Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Lula. O Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Lula, ele ajunta bancada evangélica, casa com a bancada agropecuária. Você vê na reunião do Congresso, contra, e mais a bancada da bala. As três bancadas se juntam contra o PNDH. Aí que você desenvolve, de novo, um crescimento enorme de toda a reivindicação, de toda a reação conservadora contra a questão gênero, e que faz casar a pauta moral com a pauta econômica. Então, ali, eu acho que são pontos que nós temos que ver para poder pensar o que acontece com o conceito de gênero também na academia. E por que cresce a ideia da ideologia de gênero. Né? A ideia da ideologia de gênero, mais um ponto, 2015, antes tem o kit gay, 2015 o Plano Nacional de Educação retira gênero da palavra, cresce a ideia da ideologia de gênero, e para de qual nós já conversamos muito, cresce numa reação, quer dizer, aquele conservadorismo anterior, que já existente, se transforma em ativista, e por isso eu chamo de neoconservadorismo. Então, isso aí cresce de uma forma muito, digamos assim, muito poderosa, né? E que hoje, eu diria, só para terminar, as coisas ainda já mudaram ou pioraram, eu não sei.
Porque se você tem aquilo que a Luísa Buarque de Holanda disse, uma explosão feminista de novas juventudes e novas gerações, você também tem uma explosão de mulheres conservadoras na internet. Tem uma explosão também. Então, eu acho que é fundamentalmente pensar o que é essa explosão, de alguma forma, de um lado feminista e, do outro lado, ultraconservadoras, inclusive de mulheres, que fazem com que o quê? Aí volta para trás. Gênero substituiu sexo, agora nós queremos que sexo substitua gênero. Nós queremos agora que as mulheres sejam as mulheres que nasceram mulheres. Então, se pergunto para a ministra assim, o que você considera mulheres? As mulheres que têm útero? Ou seja, a pergunta, a Rádio FEM está ali fortemente, queremos sexo. E não gênero. Retire gênero. Saiu o gênero da lei do feminicídio, saiu gênero de tudo e substitui de sexo. E substitui novamente por mulheres. E substitui por mulheres que, por favor, fiquem subordinadas a seus maridos, como ensina o Silas Malafaia, Bolsonaro, etc., que está por aí. Só que, do meu ponto de vista, a questão toda mais forte não é tanto... Eles falam da subordinação das mulheres, mas, se vocês pensarem, veja os dados, a maior parte das mulheres são chefias familiares sozinhas. Então, esse é um difícil. Mas o que elas querem agora? Contra o aborto, que é a grande palavra, contra o aborto, contra a transexualidade, contra a transversalidade. Então, todo movimento antra, etc., tudo isso é jogado para trás. Então, é esse, eu diria, a novidade. Nós temos uma explosão de um lado e de outro. Muito obrigada. Lia, eu acho que você pôs na mesa a grande questão atual de nós que lidamos com esses temas. Como é que a gente vai enfrentar essa explosão dessa visão tão ante tudo que a gente vem trabalhando? Então, eu não sei, as organizadoras, a gente pode abrir para algumas perguntas? Eu acho que trouxeram... Isso. Então, por favor. Isso, coletar umas 3. Ok, então vamos. Primeiras 3. Alguém serve? Diga, por favor. Não, e se apresentem. Eu queria perguntar para aquela doutora ali do canto, doutora Flávia, sobre essa eleição que teve agora do Donald Trump. A senhora falou que a maioria das mulheres brancas, entendeu, votaram no Donald Trump. Eu queria perguntar à senhora se essa pesquisa, podemos notar que o feminismo branco ele é muito mais ao trumpismo ou foi mais a outra candidata, que eu não sei citar o nome dela? Calma lá. Se alguém mais... Sim, por favor. Olá, bom dia. Obrigado pelas apresentações da Regina, da Lia, da Flávia. Tenho uma pergunta para a Flávia e para a Lia, na verdade, né? Para a Flávia, como você fala da interseccionalidade como uma categoria política, né, não só analítica, acadêmica, minha pergunta é se, na sua pesquisa, você também vê uma proximidade grande no Brasil entre interseccionalidade como uma categoria política, feminismo interseccional, e o transfeminismo. Porque isso foi algo que eu notei na pesquisa sobre transfeminismo na internet e tal, não sei se você vê isso também. E para a Lia, falando sobre a Joan Scott, né, é interessante como o texto é muito bom, mas é citado só a definição conceitual de gênero e ninguém lê o texto mais, né? Ninguém releu o texto da Joan Scott sobre gênero.
E aí, duas questões, porque quando a Joan Scott fala da categoria gênero, tomando o lugar do estudo da mulher, ela fala que gênero aparecia como uma categoria mais neutra do que a categoria mulher. E isso parece que mudou completamente, né, depois desses 30 anos. E o segundo ponto também, desse texto especificamente, me parece que a Joan Scott tem uma boa crítica sobre as teorias explicativas do gênero, e quando ela tenta fazer uma teoria do gênero, ela não consegue, na verdade, né? Ela faz uma definição, mas não uma teorização. Queria perguntar se você concorda com isso, ou se você vê que ela tem ali uma definição teórica do que é gênero, para além de uma definição conceitual. Vamos ali ao lado, você. Bom, boa tarde. Eu me chamo Nina, eu estou finalizando a graduação em Psicologia na UFRJ, e só para apresentar. Mas eu queria muito agradecer primeiro pela oportunidade mesmo desse evento, assim, e ouvir uma história ainda tão presente, né, de muitas lutas, assim, uma oportunidade muito incrível de poder dialogar coletivamente. E aí eu tenho uma pergunta meio dupla, que eu vou tentar organizar para não ficar tão confuso, mas é difícil que a minha cabeça está efervescente, assim, com o que vocês colocaram. Que acho que pode se estender para a mesa como um todo, acho que tem um ponto, foi mais a Regina que ressaltou. Mas vocês trouxeram muito sobre essas controvérsias de gênero, né? Como a Lia colocou, esses problemas de gênero, enfim. Coisas que historicamente, interpelações que historicamente foram colocadas como problemas no modo de fazer política e conhecimento, né? Como em um momento foi pela categoria mulheres, quais problemas isso colocava. E aí, pensando em alguns problemas recentes que eu tenho visto, assim, na academia, em algumas leituras, em meios sociais e políticos, eu queria saber de vocês, assim, como vocês pensam que o gênero vem dialogando com uma questão de uma subjetivação normativa binária, assim. Como os estudos de gênero conseguem e quais são as dificuldades de sair dessa leitura binária, assim, muito carregando um histórico de mulheres, né? De ter essa categoria mulheres como principal. E aí, mais uma controvérsia assim, que eu queria perguntar mais especificamente é sobre algo que vocês apontaram com bastante consistência, assim, né, dessa relação entre gênero e sexualidade. Eu queria perguntar, acho que é mais principalmente para a Regina, de quais assim, efeitos que vocês ou você vê de a sexualidade estar transversal e não separada, assim. Se isso dá alguma invisibilidade, mas se também dá mais possibilidade de diálogo, de ter essa leitura interseccional, né? Acho que é um pouco isso, sobre essas controvérsias, assim, que eu queria perguntar. Obrigadíssima. Passo a palavra à mesa. Regina, quer começar? Alguma observação? Não. Então, eu passo a palavra para você. Oi, pronto. Perdão, seu nome? Gisela. Gisela, esses são resultados preliminares das pessoas que votaram, não é sobre o feminismo, né? Então, assim, não se trata aqui de dizer esse preâmbulo que eu fiz era para mostrar um pouco a utilidade e fertilidade, são as palavras que eu usei, para entendermos essas dinâmicas, inclusive experiências e posições políticas, né? Nesse caso assim tão decisivo para a história norte-americana, você tem uma clivagem de gênero, tem uma clivagem racial forte, etc., mas intragênero muito significativa, que chama muita atenção, a ponto da maioria das mulheres brancas votarem não só num homem, quando poderia ter a oportunidade de votar numa mulher, mas de votar num homem que abertamente misógino, transfóbico, enfim. Então, assim, isso é realmente muito impactante. Mas isso não fala sobre o feminismo, né? Isso fala das preferências das mulheres, dessas mulheres nesse contexto histórico particular, né? Assim também como fala das preferências das mulheres negras, que obviamente você tem uma preferência, você tem um voto já
pelos democratas, histórico, né? Então isso independentemente de ser homem, de ser mulher, já se vai votar nos democratas. Então isso é o voto negro, é o voto das mulheres negras, não é exatamente do feminismo negro, das mulheres negras, mas os dados mostram que da última eleição em que o Joe Biden ganhou, teve um crescimento na Kamala, então assim, mais 90%, não lembro aqui. Então, assim, se dependesse das mulheres latinas, só delas, das mulheres latinas, das mulheres negras, as eleições seriam outras. Mas elas dependeram, e se dependessem das mulheres brancas, seria o Trump. Isso é importante dizer. E o voto masculino, a gente já sabe que tem uma tendência para a extrema-direita, inclusive aqui no Brasil. Então, isso chama muito a atenção, inclusive para nós, em 2026. Não queria transplantar, né, a realidade norte-americana para a nossa, mas ela chama atenção porque a gente tem um quarto da população brasileira de mulheres negras, né? Então isso é um fenômeno, é algo a se pensar. E então aqui é muito mais decisivo o voto das mulheres negras do que nos Estados Unidos. Então, assim, embora eu tenha falado que 90 e tantos, né, a maior representação para a Kamala tenha sido das mulheres negras, elas só correspondem a 7% do eleitorado, é muito pouco. Enquanto que as mulheres brancas, 37%. Né? Agora, a realidade aqui no Brasil é outra. Então, isso é uma coisa que pode chamar a nossa atenção para refletir sobre 2026 e outros contextos eleitorais. Então, não se trata do feminismo branco, do feminismo negro. Se trata de pensar processos eleitorais, preferências, voto, etc., nas eleições, e a extrema-direita, né, extremismos, que é uma discussão que a gente está falando aqui sobre essa explosão. Mas é óbvio que a Lia, quando falou em explosão, ela está se falando em movimento organizado, né, os movimentos organizados de mulheres conservadoras organizadas, o que também tem nos Estados Unidos, obviamente, né, como tem no Brasil. Então, chama atenção, talvez, essa distinção entre quando nós estamos falando assim, de indivíduos votando, se autorrepresentando no voto, né, e quando elas se organizam politicamente, em coletivos, em movimentos sociais. Então, e aí teriam que estudar os estudos sobre o feminismo norte-americano para pensar, mas as feministas norte-americanas, né, de modo geral, mais progressistas, estavam, evidentemente, em defesa da Kamala. Então, agora, sobre a questão de transgênero, né, do movimento transgênero, nas pesquisas contemporâneas, sim, todas as pesquisas que eu fiz, eu até li um fragmento aqui, né, dessas lideranças, elas diziam que somos mulheres trans, lésbicas, bissexuais, mães, etc., e tem muitas, né? Isso aparece nos feminismos de periferia, nas universidades, em todas. Então, é o que constitui, inclusive, a possibilidade de se pensar a interseccionalidade como categoria política, de identidade política na ação, né, coletiva. Agora, a interseccionalidade como categoria política pode ser pensada também de um outro jeito, como a Patrícia Hill Collins sugere, como projeto político, transformador, etc., que é diferente de pensar como identidade de grupo, etc., né? Aqui eu estava falando, me referindo a grupo. E, por fim, bem rapidinho, que eu sei que o tempo está correndo, eu sou desse, por isso, quando eu falei um pouquinho da minha biografia, eu sou desse grupo das relações de gênero, né? Então, não se trata aqui do binarismo em si, de discutir isso, mas de discutir as relações, né, das várias possibilidades de discutir gênero em relação. Então, esse é algo, do ponto de vista de uma pesquisa que a gente fez recentemente com estudantes cotistas da Escola de Aplicação da UERJ. Muito recentemente, eu me lembro disso. Todas as pessoas que nós entrevistamos, elas não estavam dentro de categorias binárias. Isso me chamou a atenção. Eu acho que isso tem um aspecto geracional mesmo. E aí eram pessoas que, assim, de 15, 16 anos a 18 anos. Né? Então, assim, eu acho que tem uma movimentação para a construção de um não binarismo do ponto de vista da performance, do ponto de vista do discurso e do ponto de vista da experiência, que é diferente das outras gerações que têm produzido
né, sobre gênero no Brasil, mas eu acho que a categoria mulher é uma categoria útil para pensar e para investigar, não exatamente para substituir gênero, que são coisas diferentes, né? Parece que a gente faz uns acertos meio. Só um esclarecimento. Essa pesquisa que fala que mulheres brancas votaram em Trump, tem que tomar muito cuidado. Eu procurei aqui na internet, isso é boca de urna, no jornal, e ele fica espalhando essa questão do identitarismo, do feminismo branco e feminismo negro. Tem que tomar muito cuidado. A diferença entre Bell Hooks e Colley, de várias feministas negras aqui no Brasil, é muito diferente. O feminismo branco tem umas 10 correntes de feminismo para se chamar feminismo branco. Nós estamos partindo por uma coisa que os Estados Unidos estão começando a ser criticado, essa questão de identitarismo entre branco e negro. Boca da cavalo. E a outra coisa que houve uma diferença muito interessante e espetacular na realidade de pensar o número de mulheres jovens que apoiaram Harris, brancas e negras, e número de meninos jovens que apoiaram Trump. Era algo assim como 19% a mais no caso das meninas jovens e 14% a mais com os meninos. Né? E ninguém pensa, infelizmente, quer dizer, eu cheguei a gostar da Kamala Harris, mas ninguém considera ela uma feminista, nem as outras negras. É importante saber. Não tem relação com o feminismo. Não, e eu acho que é bem importante, né, a gente ver como o argumento que a Flávia trouxe, desse potencial da interseccionalidade, ele aparece aqui. Né? Na nossa discussão, como é que a gente resolve, né, uma controvérsia que aparece? Trazendo outros marcadores e entendendo como é que esses marcadores se articulam. Né? Nesse caso, a Sônia trouxe aqui o geracional. Né? Enfim, muito rapidinho aqui, eu queria fazer um comentário, além de responder essa pergunta, né? Porque eu acho que é bem legal quando a Lia traz, né, essa questão da interseccionalidade, que vem desde o começo, assim como a sexualidade. Né? E eu fiquei lembrando que é uma coisa que eu tirei dos slides aqui para reduzir, mas que aparecia, né, a recuperação de autores como Marisa Correia, naquela análise que ela faz sobre violência, na dissertação de mestrado dela, né, do Crimes da Paixão. O Néstor Perlonger, que também vai ser recuperado depois, e que já tinha todo um olhar para o que a gente chama hoje de interseccionalidade. Né? Marisa pensava bastante a questão de classe e de raça desde o mestrado. Né? Perlonger também, né, quando ele vai falar dos tensores libidinais, também já tinha ali, né, a recuperação que a gente faz de Lélia Gonzalez e da sua geração, né, que, diferente das pessoas brancas, né, pela questão do racismo, não estiveram na universidade como docentes, né, e fazendo essas linhagens de formação via universidade, que vem sendo recuperada só mais recentemente, toda essa... Às vezes me dá vontade, sabe, de fazer uma pesquisa de memória sobre as relações entre essas pessoas todas. Bom, a gente tem uma doutoranda lá trabalhando com Lélia, quem sabe, né? A gente consegue... Então, eu acho que é muito interessante, né, olhar para como Lia faz aqui, né, uma recuperação a partir da memória do que ela estudou e do que ela viveu no movimento, né, e faz essa fala maravilhosa, né, para a gente. Eu acho que seria muito interessante estudar um pouco a memória, né, das relações entre essas pessoas naquele contexto, que acho que Lia
é isso mesmo, né? Não só a sexualidade sempre teve junto com o gênero, mas a gente sempre teve um olhar para múltiplas diferenças e desigualdades, digamos assim, né? Nos estudos, claro que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Eu fico pensando também muito nessa coisa de que tem uma dupla explosão, né? Que eu acho que tem mesmo, né? Eu não marquei o teu nome, o mocinho que falou sobre Rádio Fem e... Não, Rádio Fem não. Sobre transfeminismo e interseccionalidade, né? E eu fiquei pensando aqui nesse processo todo de explosão, né? O que acontece, né? Na metade da década passada, o que a gente via como categorias operacionalizadas politicamente na internet era RAD versus Intersec, certo? RAD Fem de um lado, Intersec do outro. Onde é que o transfeminismo vai se aliar? No Intersec. No RAD, nem pensar, né? Eu acho que tem umas coisas, né, para pensar no modo como essas categorias vão se proliferando e que alianças são possíveis, né, entre esses variados atores. Eu não gosto de pensar muito... não, vou deixar isso para daqui a pouco. Voltar para a ideia da explosão, né? Tem uma tese de doutorado que o Júlio Simões orientou lá em São Paulo, que fala das 4 estações da primavera, né? E porque vai falando do movimento de ocupação secundarista e como as mulheres são as meninas e as meninas negras que estão na frente comandando os jograus. E aí tem uma coisa muito bonita que ela fala, né? Das camélias que florescem no inverno, que é como essa proliferação dos movimentos de esquerda, né? De esquerda. Vamos dizer de esquerda, vai, para simplificar um pouco. Progressistas, né? Eles se dão nesse contexto de uma dura, né, fortalecimento e crescimento da direita e da extrema-direita no Brasil, né? Eu só acho que a gente tem que pensar bastante na diferença de poder, visibilidade e de dinheiro que circula, né? Não só para a extrema-direita como um todo, mas para o movimento Rádio Fem, né? Movimento. Porque a gente tem muito dinheiro internacional entrando, né? Atualmente a gente tem uma campanha, já que a gente está entre nós aqui, né? A gente tem uma campanha fortíssima contra as cotas trans sendo articulada por uma associação que se diz feminista e de defesa dos direitos de crianças, que não vamos fazer propaganda, mas ela chama Mátria, a gente apaga o nome, mas é só para a gente saber se cuidar, né? É uma organização de Santa Catarina que fica distribuindo modelos, que agora é a nossa nova ideologia de gênero, nossa nova mamadeira de piroca, é a questão, né, desses modelos que estão circulando para bater contra cotas trans e a questão dos banheiros, né, nas universidades, né? E é rio de dinheiro que vai para as traduções de textos Rádio Fem que circulam a rodo na internet, né? Então, não é só a extrema-direita no jogo eleitoral, que tem um tamanho muito maior do que essa explosão que houve com esse florescimento no inverno, né? A gente também tem, no âmbito dos feminismos, essa questão do feminismo radical, né? E acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque de feminismo só tem o nome que se auto-atribui. E os efeitos, né, de sexualidade como transversal e não separada, eu não sei se tem uma invisibilidade, né? No Brasil sempre foi junto, né? Mas eu acho que tem sim uma relação com o interseccional, sabe? Eu estou fazendo uma revisão agora, a gente ainda está fazendo uma revisão grande, tipo essa, do que aconteceu na década seguinte, mas eu estou fazendo uma revisãozinha pequena para estudos sobre juventude, né? E aí, olhando publicações nas ciências sociais e na educação,
E sim, né, sexualidade como um tema fora das ciências sociais, circulando bastante nos estudos de juventude, vem junto com os estudos com os estudos interseccionais ou que trazem a palavra interseccionalidade. Não que antes a gente não tivesse essas articulações entre categorias. Olha, uma pergunta sobre subjetivação, categoria binária. Eu acho que a grande proposta da questão de gênero é você, para mim, trabalhar com subjetivação, agencialidade, relações de poder e relações sociais. Ou seja, não é possível você trabalhar só com identidades. Veja, é a subjetivação nas relações. Então, aí a socialidade, para mim, é fundamental. Então, eu acho que nós não trabalhamos com categoria binária. Quer dizer, o que é categoria binária? Não vou trabalhar só com homem e mulher, meu Deus. Não temos homens e mulheres só, nós temos angústias, nós temos desejos, nós temos identidades diferentes. Se você olhar, como ela diz assim, entra no Google e vê o que é a diferença entre identidade de gênero, expressão de gênero, estilo de gênero, tem uma nomenclatura enorme sobre isso, o que indica que as subjetivações e as agencialidades vão variar, sim, em grande questão. Quando pensar em gênero, não só gênero e sexualidade, portanto, as identidades são diferenciadas. Então, eu acho que não é por aí. A questão que eu vejo é que, por exemplo, dentro da antropologia, é você pensar, que é uma questão que está sendo discutida, que você tem alguns nomes, como a Maria Lugones, que me faz refletir, que a colonialidade de poder ela se dá sobre um lugar onde não tem gênero, né? Ou seja, como se todos os povos indígenas, todos os povos de ascendência africana, asiáticas, no mundo inteiro, não tivessem gênero. Então, isso é uma questão, do meu ponto de vista, meu pessoal, complicadíssimo. Por quê? Porque o gênero é hierarquia. A dominação não é universal, mas as formas são variadas, a hierarquia de gênero, sim, mas as formas pelas quais você vive, então. Então, eu acho que, quando você pensa em subjetivação, você corta a ideia de que tem uma normativa social e ela vai ser vivida igualmente por qualquer posição de gênero. Não. Então, essa, para mim, é o grande chamamento da conceituação de gênero, é que a gente não trate uma cultura como acabada, uma sociedade como acabada, no sentido de uniformatada. Você tem que trabalhar com aquela mesma normativa, aquela mesma norma é vivida diferentemente das posições diferentes. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Então, não acredito que a gente trabalhe com a questão binária. Hoje, digamos assim, tem várias coisas na explosão feminista, né? Além da explosão das mulheres conservadoras, e a Rádio FEM é uma, e se vocês olharem, está saindo em Santa Catarina, agora você não dá mais apoio como é que é? A Sociedade de Apoio, como é que é? A Fundação de Apoio a Estudos não trabalha mais, proibida, não faz parte do desenvolvimento regional de Santa Catarina, trabalhar com gênero, sexualidade. PT, saudações, proibido. Só estou querendo dizer porque realmente parece que lá nós temos em Santa Catarina um laboratório do que está acontecendo. É impressionante. Olha lá, olha onde você está. Então é bastante complicado. Mas, por outro lado, né, no lado feminista, vejo que nós temos assim, a Articulação de Mulheres Brasileiras, que se criou para se articular de Beijing, então é antes, 92, a Articulação das Mulheres Brasileiras hoje se propõe feminismo antirracista, o nome está lá, desse tamanho. Então, eu acho que é interessante como as coisas mudaram, quer dizer, como a questão do antirracismo foi feita. E a outra coisa é que eu acho que o termo gênero e sexualidade, e o termo, eu estou brincando, o termo, que a Flávia também falou, interseccionalidade, elas são, sim, políticas, elas estão conseguindo articular melhor movimentações progressistas com esses termos. Está fazendo uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso é uma novidade boa do lado progressista.
Agora, do lado conservador, o que nós temos é um avançar da volta da palavra sexo. E aí é sexo e vem o papel junto tudo, sexo biológico e, por favor, obediência das mulheres e, por favor, não ensinem as criancinhas que podem ter uma identidade sexual que não seja heterossexual. Isso fala o Silas Malafaia, isso fala Bolsonaro abertamente já há muito tempo. Ele, deputado, falava isso, Silas Malafaia fala e continua. Então, eu acho que nós temos questões muito sérias acontecendo. Por outro lado, a irrupção de uma visibilidade, especialmente das mulheres negras, mais do que os homens negros, nas televisões. Eu acho que isso fez uma diferença, que a gente, em termos de comunicação, apresentar mulheres e homens negros em qualquer lugar, como apresentadora, novela, etc., isso dá uma mudança na perspectiva. Então, eu acho que o conservadorismo vai ser tanto mais reagir a isso, quanto mais nós estamos cada vez uma sociedade, digamos assim, que múltipla em termos raciais, em termos de gênero e sexualidade. Então, é aí que eu acho que a reação vem fortíssima. Então, eu fico pensando que a Flávia falou, mas isso aí é difícil. Voltar à questão da categoria mulher é complicado. Agora, Não. Elaborar de novo, pensar outra coisa? Na pesquisa é útil. Não, na pesquisa é evidente. Não, evidentemente que é útil, mas aí eu estava pensando nos primórdios do feminismo em Brasília, e também Marisa Correia em Campinas, ela escreve uma coisa. Nos núcleos que nós tínhamos de movimento feminista, tinha mulheres negras e mulheres brancas. Então, então, portanto, nós nunca fomos um feminismo a Betty Friedan, entendeu? Nunca fomos. Mas também não fomos o que somos a partir da organização do feminismo negro. Nós ganhamos muitíssimo, do meu ponto de vista. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a organização ela produziu e ela realmente modifica. Por quê? Falando em memória, eu tive uma reunião na UNB, um seminário que nós convidamos a Lélia Gonzalez, isso em 86, ninguém sabe. Ela participou de duas coisas, da questão fizemos até um livro. Uma da discussão étnica, que ela teve presente, e da questão de gênero. E ela colocou muito claramente como era difícil, em 86, antes da Constituinte, você poder ser participante do movimento negro e do movimento feminista. É interessante. Ela diz assim, você tem dificuldades de trabalhar com raça no feminismo e tem dificuldades de trabalhar com gênero no movimento negro. Ela tem um depoimento dessa reunião, o que mostra, eu diria, Flávia, que nós realmente ganhamos com a irrupção do movimento do feminismo negro, porque ficou mais claro o que para nós não estava tão claro da questão da necessidade mais explícita, politicamente posta, da questão da interseccionalidade. Outro lugar é a questão do transfeminismo, né? Então, ou seja, nós temos que pensar que, do meu ponto de vista, o movimento feminista tem que ser... Eu já estou aberta há muito tempo, mas eu estou dizendo para a gente pensar a relação com o transfeminismo e com a questão dos movimentos LGBTQIA. Isto a gente já tem conversado muitas vezes, eu já participei de várias reuniões que eram mais LGBTs do que feministas. Então, essa parte da sexualidade, eu acho que ela tinha ganho mais a questão política. E a questão racial, eu acho que ganhou muito. Eu não vou discutir a Joan Scott, que me pediram, pelo amor de Deus, não vai dar tempo, tá? Mas eu acho que a proposta dela, tem que olhar com mais calma, a proposta dela é muito interessante na proposta da categoria de análise, porque ela abre, e nem talvez pudesse fazer tão bem como a gente quer fazer hoje, mas, na sua proposta, ela abriu um caminho, que eu acho que tornou mais palatável para as várias disciplinas, porque na antropologia era The Gender of Gifts, eu me lembro da Mireia Soares falando assim, Lia, você já leu? Eu falei, estou lendo. Ela falou assim, eu tenho medo que você não vai gostar. Eu falei, por quê?
Ela falou, por quê? Porque não tinha, porque era toda a discussão da Strater, né, era há um incômodo entre o feminismo e a antropologia. E a ideia do gênero é uma coisa que circula, não é uma questão identitária. É também, do meu ponto de vista, ela é identitária, isso aí eu não concordo. Ela mesma, Strater, no final, diz há uma categoria das mulheres entre os melanésios. Ela chega lá e diz, mas ela primeiro mostra como o gênero não é só isso. Isso é circulação, que nós falamos já, que é afeto, é circulação, é dádiva, é complementariedade. Então, aquilo que a gente dizia, ou é dominação ou complementariedade, bobagem. Tá? Tem dominação e tem complementariedade. É relações de poder. O que não dá para pensar é gênero sem relações de poder. Se nós um dia chegarmos lá, eu vou ficar satisfeita. Muito bem, acho que temos que encerrar, né? Porque acho que vocês querem falar alguma coisa do almoço, alguma informação? Então, a próxima mesa é 2h30, talvez. Tá certo. Então, não sei, você que encerra. Então, estamos em... Antes de encerrar, deixa eu só... Eu acho que é... Acho que é importante. Gente, só um minutinho, porque tem uma categoria que tem circulado aqui, né, que é uma categoria que me pega assim, muito, que é a categoria identitarismo. Né? E, assim, eu fiquei pensando aqui numa coisa, né? A Flávia citou um livro que eu e Isadora organizamos, que chama Direitos em Disputa, que é sobre LGBT e tem várias temáticas, inclusive interseccionalidade. Nesse livro, eu desdobro um argumento que está publicado também num artigo que tem parceria com a Stephanie Lima, né, que é uma moça que fez doutorado, fez um mestrado no IMS com o Sérgio, e depois foi fazer o doutorado comigo, né, que ela já trazia do que ela estava vendo nos coletivos LGBTs, né, que é uma ênfase dos movimentos na experiência. Né, e o que a gente vai elaborando juntas durante o doutorado dela, né, é que tem uma presença de interseccionalidade e experiência muito forte nessa geração mais jovem, que é a dos coletivos, que Flávia disse. E muitas vezes a gente fica chamando de identitarismo o que é simplesmente as pessoas fazendo a política se aproximar da sua experiência. Isso não é ruim, né? De modo algum. Em alguns momentos, claro, é operacionalizado de um jeito duro, né, pontiagudo, que não facilita as coisas, mas, em boa parte do tempo, quando isso é associado com a interseccionalidade, com a operação política da interseccionalidade, a gente não vai ter algo que é prejudicial às relações políticas dentro do movimento. Né? E aí, nesse artigo que está lá no Direitos em Disputa, né, eu vou falando, ao longo do tempo, de um pêndulo entre experiência e identidade. Né? E quando a Lia falou aqui da Lélia, numa reunião em Brasília, em 86, falando da dificuldade de participar do movimento negro feminista, é exatamente naquele momento que estava se unificando, né, o movimento negro em torno da categoria raça e o movimento feminista em torno da categoria mulher, que ficava difícil esse trânsito, que também dentro do movimento LGBT homossexual na época, né, também havia tensões entre ser mulher e ser homossexual, ser negra e ser homossexual, que a gente tem uma reflexão sobre interseccionalidade surgindo dos próprios movimentos. É a dificuldade da construção de identidade que vai levar à pressão para pensar sobre a experiência e a necessidade de encaixar a experiência na política. Né? Eu fico muito chateada quando a gente chama isso tudo de identitarismo, joga a criança com a água do banho, com tudo fora, porque a categoria identitarismo é uma categoria que nos que é jogada contra nós, categoria de acusação da direita e da extrema-direita contra nós.
Então, desculpa alongar um pouquinho mais a nossa mesa, mas eu tinha ficado meio entalada. Muito bem. Nós vemos que o NESEG tem muitas áreas de discussão e de trabalho nos próximos 20 anos. Parabéns.